Bom dia, na paz e na graça do Senhor Jesus. Eu sou Kátia Costureira, do canal Kátia Costureira. Convido você para estar indo aí no meu canal e se inscrevendo. Ativa aí o sininho das notificações. Me siga aí, porque aqui eu sempre estou colocando coisas do meu dia a dia que eu faço aqui. Vídeos de costuras, dicas de costuras, para você aprender umas dicas aí sobre costuras. Também dicas de cozinha, que eu amo também cozinhar. E também coisas aqui que eu faço do meu dia a dia. Então você aí já me segue. Também coloco mensagens da palavra de Deus, reflexões bíblicas. Você não deixe de me seguir, porque o melhor de tudo é a palavra de Deus, né? Então agora estou colocando muitas reflexões bíblicas aqui. Você pode estar me seguindo aí para ser abençoado também. Então segue aqui com esse pequeno vídeo a mensagem, uma reflexão que eu fiz sobre Mardoqueu, o homem a quem Deus quis honrar. Como eu havia prometido para vocês, a mensagem segue com esse vídeo. Então você aí já me segue aí, ativa o sininho. Você vai estar me ajudando também no meu ministério, porque eu gosto muito de pregar, de louvar. Eu tenho um ministério muito abençoado que Deus me concedeu, que é de louvor e ministrar a palavra de Deus. Você também quiser me convidar para pregar na sua igreja, também eu estarei atendendo com muito carinho. E você vai ver aí, seguindo com essa abertura de vídeo, a mensagem da reflexão sobre Mardoqueu, o homem a quem Deus quis honrar. Porque Mardoqueu era um homem abençoado. Amã tramou, fez o que quis fazer para destruir com a vida de Mardoqueu, mas não conseguiu, porque o Deus que protege a Mardoqueu é muito maior. E a vitória foi de Mardoqueu, e quem teve que puxar o cavalo com Mardoqueu, conforme a palavra que o rei havia falado, foi Amã. Então, me segue aí, seja abençoado e edificado com esta palavra e fiquem todos com Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me seguem aqui no meu canal. Estamos aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus. Hoje viemos falar de Mardoqueu, o homem que Deus quis honrar. Gratidão a todos vocês aí que estão me seguindo aqui no meu canal. Eu agradeço de coração. Você aí que está aí do outro lado, que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Deixa aí um comentário aí no meu vídeo para me ajudar aqui, tanto no meu canal como também no meu ministério. Vamos então para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler aqui em Esther capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de que Bigtã e Teres, dois eunucos do rei da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? É Amã. Tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E o mancebo do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei disse: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã, no seu coração, de quem se agrada ao rei, para lhe fazer honra mais do que a mim. Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga um vestido real que o rei costuma vestir, monte também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e põe ali a coroa real à sua cabeça. Entregue-se o vestido à mão de um dos príncipes do rei, maiores senhores, e vistam
deles aquele homem de cuja honra se agradar, e levem no cavalo para a rua da cidade, apregoe diante dele, assim se fará ao homem cuja honra ao rei se agradar. Então o rei disse a Amã: apressa-te, toma os vestidos, o cavalo, como disseste, e faz assim para com Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. Amã tomou o vestido e o cavalo, vestiu Mardoqueu, levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoou diante dele, assim fará o homem de cuja honra o rei se agradara. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa, anojando a cabeça, e contou Amã a Zera e sua esposa e todos seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zera e sua mulher lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e desmente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando ele ainda falando com ele, chegando os eunucos do rei, se apressaram a levar Amã ao banquete que a rainha Ester preparara. E aqui no versículo 10 diz assim: e enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Nós vemos aqui, irmãos, que Amã era um homem muito mau. E ele travava a batalha contra Mardoqueu, porque a sobrinha de Mardoqueu, havia sido levada para o palácio. Então Mardoqueu estava arrumando um jeito de ficar perto da sua sobrinha. Ele só queria estar perto dela para proteger, porque aquela menina, ele tinha feito um voto para que ele ia cuidar daquela menina. E aquela menina tinha sido levada para o harém do rei. Então ele ficou desesperado quando sua sobrinha foi levada para lá, e ele ficou ali rodeando o palácio, tentando entrar, mas passou por uma humilhação terrível, porque a perseguição com os judeus era grande, e Amã travava a batalha contra os judeus e contra Mardoqueu, mas não há nada que resista o poder da oração. Com a oração, irmãos, muralhas caem. Com a oração, montanhas se movem. Com oração, doença incurável é curada. Com oração, a porta de emprego se abre. Com oração, a sua casa é restaurada. Com oração, o seu filho é restaurado na presença de Deus. E ele passa a ser uma bênção de novo. Tudo através da oração. E Mardoqueu era homem de oração, Mardoqueu era profeta, Mardoqueu trazia a presença de Deus com ele. E nós vemos aqui no primeiro versículo: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer um livro das memórias das crônicas que se leram diante do rei. E o rei achou ali no livro das memórias uma tramóia que Bigtã e Teres estava tramando contra ele, né? Então está escrito aqui, ó, achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia que Bigtã e Teres, dois eunucos do palácio da guarda da porta, que procurava pôr as mãos no rei Assuero. Quem levou a notícia foi Mardoqueu, né? Amã havia tramado tudo para ver se ele conseguia colocar Mardoqueu na forca. E ele chegou até a preparar uma forca para Mardoqueu. A intenção dele era que o rei mandasse matar. A intenção de Amã era que o rei mandasse matar a Mardoqueu naquela forca. Então disse o rei: que honra se há galardão por isso. Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fizeram. Então disse o rei: quem está no pátio é Amã. Tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca. Aqui nós vemos que Amã foi correndo, né, para dar a notícia para o rei, para que o rei colocasse a Mardoqueu na forca. E ali a rainha Ester já tinha feito um propósito de jejum e oração, quando ela estava lá no seu particular com Deus, de consagração pelo povo judeu e também por Mardoqueu.
E tinha um bocado de gente orando por ele. E Mardoqueu era um homem temente e buscava a Deus, buscava o Deus vivo. E era humilde, simples, humilde, era pessoa de Deus. Agora Amã já era presunçoso, arrogante e petulante. Então aqui diz, os mancebos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei disse que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração, aí Amã se exaltou. Aqui você pode ver que Amã se exaltou. De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele pensava que por ele ter muito tempo no palácio, né, já tinha muito tempo de casa, ele pensava que ele era o homem de confiança do rei e que o rei ia honrar ele mesmo, ele já estava ciente disso. Porém, Mardoqueu estava na humildade, esperando o que Deus tinha para ele ali, em toda a humildade. Mardoqueu entrou para o palácio porque o rei descobriu que ele sabia ler e escrever. Então, como ele sabia ler e escrever, ele poderia ser útil na área da secretaria, da contabilidade. Mardoqueu entrou ali para o palácio por isso. Ele mexia com a papelada do rei, né? Na área da secretaria ali. Então, Amã ficou furioso. Amã queria matar porque Amã estava com medo de perder a vez para Mardoqueu, né? E hoje em dia nós vemos tantas pessoas assim, irmãos. Pessoas que não querem ceder, não querem se unir com ninguém. Pessoas que pensam que mandam, porque está há muito tempo já em uma igreja e ele pensa que ele manda ali, ninguém pode chegar, ninguém pode ficar. Ao invés dele mostrar o amor para pegar as pessoas, botar lá dentro, cuidar, se tiver ferido, passar o óleo, orar e ajudar, ele ainda quer tirar dali ainda porque ele tem medo da pessoa progredir ali. Principalmente se você tiver um talento. Porque Mardoqueu aqui sabia ler e escrever, né? Tinha já esse talento a mais além dos dons que Deus já tinha dado para ele. Então Amã tinha muito medo de Mardoqueu. Principalmente se você tiver algum talento. Vai ter lugar que a gente não vai ser bem aceito porque tem pessoas que vai querer tirar de qualquer jeito, né? E isso aqui aconteceu com Amã. Então nós aprendemos o que com a palavra de Deus? Que nós devemos ser mais Mardoqueu do que Amã. Nós devemos amar e não perseguir, né? Porque quem persegue tem o espírito de Amã. E quem ama e cuida e se une tem o espírito, sim, de Mardoqueu. Então nós vemos aqui, pelo que disse Amã ao rei, ao homem, esse aqui nós já lemos, né? Ele achou mesmo que era ele que o rei ia honrar, o rei Assuero ia honrar ele. Ele pensou, é eu mesmo que vou vestir a roupa, é eu mesmo que vou cavalgar no cavalo, e o Mardoqueu vai ter que me puxar. Então ele falou para o rei, entregue o vestido, o cavalo na mão dos príncipes do rei, maiorais, senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, levem no cavalo pelas ruas da cidade, apregoe-se diante dele, assim fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Esse foi o conselho que o Amã deu para o rei Assuero. Então ele pensou que o rei Assuero ia logo preparar tudo para ele. Mas olha o que o rei Assuero disse. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma o vestido, o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixa cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido, o cavalo, vestiu Mardoqueu e levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o Senhor, de cuja honra o rei se agrada. Então, isso aqui, irmãos, é muito interessante. A roupa de honra, teve que preparar o cavalo, teve que puxar o cavalo e teve que falar as palavras. Assim se fará o rei ao homem que se agrada. Isso que Deus faz, Deus exalta aquele que é humilde. Porque Mardoqueu permaneceu na humildade, Mardoqueu nunca se engrandeceu ali, Mardoqueu esperava somente o agir de Deus na vida dele, né? A gente vai à igreja para louvar. Eu sei que eu me sinto assim, quando eu vou assim no culto, eu
sinto como se eu estivesse no último culto da minha vida. Eu quero louvar com o melhor que eu puder para Deus. Eu quero fazer tudo que eu posso fazer para adorar, porque eu não sei se no próximo culto eu vou estar ali. Então eu fico na dispensação do Espírito Santo de Deus, para Deus me usar. E Mardoqueu, ele era assim. Ele queria somente ser usado na mão de Deus, ser abençoado e receber aquilo que Deus tinha para ele. E nós vemos aqui, ó, depois disso, Amã foi para a casa dele, reclamar com a família dele, né? Com a esposa dele, para dizer que, que eu não sei, era para ter feito aquilo comigo, mas foi o contrário, aconteceu com Mardoqueu, honrou Mardoqueu, não me honrou, e a família mesmo dele previu para ele o que ia acontecer com ele. Cuidado, tá? Que você já começou a cair. E foi isso mesmo que aconteceu. Estando ele ainda falando, chegou os eunucos do rei, aqui no versículo 14. E apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparava. Então nós vemos aqui que logo em seguida, Esther preparou um banquete para falar sobre esse assunto, né? Para fazer as pazes com o rei, para ficar bem. Ela estava já há dias buscando uma solução, uma solução para os povos judeus, que era o povo dela. Ela estava ali, né, sim, buscando, consagrando, colocando a sua vida na presença de Deus, em favor do seu povo, em favor do povo judeu, para que Deus desse um livramento, em favor de Mardoqueu. E quando ela viu que Deus tinha dado a vitória para ela, que Deus tinha respondido às suas orações, então foi a hora do banquete. Ela fez ali um banquete muito grande, chamou Amã, chamou Mardoqueu para conversar naquele banquete, e ali foi a hora da verdade, né? Ali foi a hora da verdade. Então, no final desse banquete, saiu a sentença. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Quem morreu na forca foi o próprio Amã. Não devemos armar cilada para ninguém. Nós temos que amar, juntar, se unir com quem estiver do nosso lado, que for para bem da obra de Deus, e fazer a obra de Deus. Tratar com igualdade, sabe? Se você não é melhor do que eu não sou melhor do que você, nós somos iguais, estamos aqui para trabalhar tudo pelo reino de Deus. Então você me dá a mão e vamos juntos fazer a obra de Deus, porque o Senhor se agrada de nós, se agrada de mim, se agrada de você, se agrada de cada um de nós. Você que ouviu essa mensagem, que está passando por um problema aí na sua casa, com o filho que está aí, não perca a fé não, busca Deus por ele. Você que está aí, está sem alimento em casa, sem emprego, não perca a fé não, busque a Deus, porque o mesmo Deus que honrou a Mardoqueu, ele vai entrar com providência na sua casa. É só você buscar, clamar, não desistir de nada, mas sempre estar na posição que o Senhor quer, assim como Mardoqueu ficou na posição e esperou do Senhor, e ele foi honrado, o Senhor honrará a sua fé. Amém? O Senhor, ele olha do alto sublime trono e vê tudo que você passa. Tem tudo na palma da mão, ele sabe todas as nossas necessidades, né? Nós não podemos desesperar, perder a fé, blasfemar, desanimar. Isso o Senhor não quer. Ele quer que nós conservamos a nossa esperança naquilo que a gente não vê, né? A palavra de Deus diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Nenhum olho viu o que Deus preparou para mim e para você, nem ouvidos ouviram, mas nosso Deus, ele faz. Temos que confiar e crer no Senhor. Amém? Fique com esta palavra. Que Deus abençoe você, a sua família. Que Deus possa operar milagres, curas e maravilhas dentro do seu lar. Amém? O Senhor seja contigo. E até
a próxima reflexão que vamos estar trazendo para o seu coração. Amém? Fiquem com Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, nesse momento eu peço uma bênção, ó Deus, pela vida dos nossos amigos. Senhor, Tu sabe tudo que passa, ó Deus. O Senhor conhece o coração, a intenção. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Entrego em Tuas mãos para o Senhor cuidar e da casa de cada um, dos filhos, que não falte nada na casa dos nossos amigos, que o Senhor venha multiplicar e abençoar. Abre portas de emprego e abençoa. Em nome de Jesus. Amém.